Primeira coisa, sempre eu falo para vocês, anatomia do rim. Olha aí, o rim, então, ele está lá, olha, né, na cavidade, né, renal, lá na retroperitônio, tá, posterior ao abdômen, tá, localizado ali entre T12 e L3, é nutrido pelo ramo lateral da aorta descendente, a chamada artéria renal, aqui está a artéria renal, a drenagem venosa é feita pela veia renal, tá? Existe aqui, olha, né, um rim, tá, que pesa cerca de 150 gramas, a sua superfície externa ela é acastanhada, avermelhada, homogênea e brilhante. Esse rim é revestido por uma face chamada face de Gerota, tá? E ele apresenta algumas porções interessantes. Ó. A porção chamada cortical, rica em glomérulos, a porção medular, rica em túbulos, e aqui vem a pelvis. Ó. Essa pelvis ela é composta por um tecido diferente, chamado de urotélio. Tá? Então, existe aqui, olha só, 3 componentes importantes, né? Os glomérulos, os túbulos e também a pelvis renal. E é claro que entre esses glomérulos e entre esses túbulos existe um interstício, um tecido conjuntivo. Tá? Então, para você entender um pouquinho de patologia renal, volte lá e faça uma revisão sobre a anatomia do rim, quanto pesa o rim, onde ele é localizado, qual é a sua irrigação, tá? Qual o papel do rim realmente no organismo humano, quais são suas funções, e aí vai. Tá? Bom, nós aqui na histologia renal, para estudar a histologia renal, normalmente eu uso mais de um corante. Não é somente a hematoxilina e a eosina. Tá? Eu uso também, por exemplo, aqui, ó, o Grocô, que é uma coloração feita com prata, isso é uma coloração cara. Tá? Eu uso, lógico, a hematoxilina e eosina, uso também o tricrome de Masson e o PAS, para fazer uma avaliação completa do rim. Avaliação completa do quê? Avaliação, olha aqui, dos glomérulos e também dos túbulos renais. Então, esta é uma biópsia renal usual. Primeira coisa que eu faço quando eu encontro uma biópsia renal, eu conto os glomérulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passou de 10, ela já é bem representativa. Uma biópsia renal que apresenta menos de 10 glomérulos, ela é pouco representativa. E talvez o diagnóstico que vai sair em cima dessa amostra pode não ser tão fidedigno assim. Tá bom? Então, a gente tem que fazer uma análise tanto dos glomérulos quanto dos túbulos. E é claro que ao observar essa biópsia, eu também vejo vasos, eu também vejo como é que está o interstício. Tá? Então, de cara, você já observa que esse rim ele é dividido basicamente em 3 compartimentos importantes. Que compartimentos são esses? Um compartimento glomerular, um compartimento tubular e um compartimento chamado de vascular. Tá? Então, é claro que, veja só, o compartimento glomerular está intimamente relacionado com o tubular, que está intimamente relacionado com o vascular. O que isso quer dizer, Arthur? Poxa, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer que uma doença vascular renal, por exemplo, o paciente é hipertenso. Se ele é hipertenso, ele tem uma doença sistêmica. Ele apresenta no seu vaso renal que tipo de alteração? Vocês lembram? A chamada arteriolosclerose hialina. Se esse rim tem uma alteração agora nos seus vasos, essa alteração vascular pode, de modo secundário, afetar tanto os túbulos quanto os glomérulos. Da mesma forma, uma doença glomerular, uma glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, pode também alterar secundariamente tanto os vasos quanto os túbulos renais. E uma doença tubular, uma doença chamada nefrite túbulo intersticial, ela pode também comprometer secundariamente os glomérulos e também os vasos. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de estruturalmente ficar mais fácil estudar patologia renal, dividindo o rim nesses 3 compartimentos, doenças vasculares, doenças tubulares intersticiais e doenças glomerulares, cada um desses compartimentos, quando afetado, de modo secundário, pode também danificar o outro. Então, às vezes, uma nefrite pode evoluir para uma doença glomerular também. Uma glomerulopatia pode também alterar o funcionamento e também a absorção dos túbulos renais. E, olha, uma doença vascular pode afetar tanto o glomérulo quanto o túbulo renal. Qual a explicação disso? É porque nós estamos vendo aqui na configuração histológica e anatômica a íntima relação dessas estruturas. Então, não adianta você querer estudar patologias sem fazer revisão da anatomia e da histologia. Tá legal? Muito bem. Olha aí, mais uma vez, fazendo uma revisão aqui básica da histologia com vocês, tá? Por que eu estou fazendo a revisão da histologia? A gente vai chegar lá na síndrome nefrítica e nefrótica, é praticamente o último slide, para você entender realmente por que essas manifestações clínicas ocorrem em alguns pacientes com doença renal. Voltando à histologia, olha aqui,
nós temos um tofo glomerular. Esse tofo glomerular é composto de quê? É composto de arteríolas enoveladas. Então, a arteríola aferente adentra o tofo glomerular e se enovela. É sustentada por um mesângio. Esse endotélio vascular, ele repousa numa membrana basal glomerular, que também apoia uma célula epitelial chamada de podócito. Tá? E é claro que revestindo a cápsula de Bowman, nós também temos células chamadas células epiteliais parietais. Mas como é isso? Olha, os podócitos são células epiteliais viscerais. E aquelas células que revestem a cápsula de Bowman são chamadas de células epiteliais parietais. Então, mesmo dentro de um glomérulo, temos células epiteliais. Quem são elas? Os podócitos. Tá? Agora, toda essa estrutura é sustentada por um conjunto, né, tanto de tecido conjuntivo quanto de células, chamadas células mesangiais, para sustentar esse tofo glomerular. Então, o glomérulo é um enovelado de vasos, tá? Que está ali, ó, conectado a esses vasos, uma membrana basal glomerular e uma célula chamada célula epitelial visceral ou podócito. Revestindo a cápsula de Bowman, nós temos as células epiteliais parietais. Tá? E entre ali, olha, esses podócitos, e entre as células epiteliais parietais, ou seja, entre as células epiteliais viscerais e as células epiteliais parietais, sinônimo de célula epitelial visceral é o podócito, entre essas duas células tem o espaço de Bowman. É por aqui, olha, que vai sair o filtrado. Então, se, por exemplo, o paciente está de forma rígida, de forma, né, fisiológica, processando o sangue que passa por esses endotélios aqui, olha, enovelados, ele forma um filtrado que cai aqui. Isso é medido, existe um exame para isso. Você faz a chamada taxa de filtração glomerular. Isso é muito importante, porque se o paciente tem uma doença glomerular, o que vai acontecer com ele? Vai reduzir a taxa de filtração glomerular. E essa redução da taxa de filtração glomerular pode ser abrupta, numa glomerulonefrite, por exemplo, rapidamente progressiva, ou pode ser uma coisa crônica e intermitente. Mas ela é o quê? Ela é um valor, ela é um padrão. Tá? Para o quê? Para você verificar se existe ou não dano glomerular. Não tem valor melhor, a taxa de filtração glomerular. Tá? Agora, por outro lado, você tem também os túbulos. Ó. Túbulos contornados proximais e túbulos contornados distais. Cada um com as suas funções, de absorver água, secretar algumas substâncias. Tá? Então, existe um aparato aí complexo. E olha só, se os túbulos estão aqui, os túbulos são as porções mais distais do néfron. Veja bem que interessante. Qualquer lesão vascular, microvascular renal, ela vai afetar principalmente os túbulos. Por quê? Porque, olha só, a arteríola vem lá, a artéria renal, ela vem e vai se ramificando em artérias intercalares e tal, artérias retas, e aí, de repente, ela forma o tofo glomerular. Aqui, olha, a arteríola entra, forma o tofo glomerular e ela sai. Quando ela sai, ela recebe o nome, arteríola eferente. Essa arteríola eferente, ela vai irrigar os túbulos renais. Então, se, por exemplo, o paciente tem uma hipotensão ou uma hipovolemia em um choque, por exemplo, em uma hemorragia, em um choque séptico, seja lá o que for, quem vai sofrer mais? Os túbulos. Porque eles são a última porção a receber oxigênio, a receber nutrientes. Tanto é que é muito natural, vocês já viram essa aula comigo, qual que é a principal manifestação do choque no rim? É a necrose tubular aguda. Por quê? Em momentos onde você tem uma hipoperfusão tecidual, são os túbulos renais que mais sofrem. Por isso, numa hipotensão, num choque, de um modo geral, você vai encontrar, então, que manifestação renal? Uma necrose tubular aguda. E é claro que essa necrose tubular aguda, como eu falei anteriormente, ela também pode ter o quê? Secundariamente, uma repercussão também glomerular. Mas, de início, os túbulos são os que mais sofrem com o paciente com hipotensão ou hipoperfusão renal. Então, para a gente entender, por exemplo, doença glomerular, nós temos que revisar a histologia do glomérulo. Para a gente entender doença, ou chamada nefrites tubulares, túbulos intersticiais, temos que voltar aqui na histologia dos, né, túbulos renais. Para não esquecer que isso aqui tudo é nutrido por vasos sanguíneos. E qualquer doença vascular renal afeta esses outros dois compartimentos. Muito bem. Olha aí. Essa é uma estrutura, quando eu olho para isso aqui, eu falo, Jesus amado, Deus existe. Né? Só ele para fazer um negócio desse mesmo. Tá? Isso aqui é um negócio muito complexo. Tá? Vamos desmistificar isso aqui. Tá? Isso aqui é o seguinte, aqui é um tofo glomerular. E eu fiz uma seção aqui, olha, né, axial, um corte axial nesse tofo glomerular. O que eu vou perceber aqui? Bom, falei para vocês que
A cápsula de Bowman, ela é revestida por uma célula epitelial chamada célula epitelial parietal. Está aqui ela, ó. Célula epitelial parietal. É a porção mais externa da cápsula de Bowman. E aqui agora vem quem? Vem o espaço de Bowman, ó. O espaço de Bowman onde vai cair o filtrado. Logo depois vem quem? Olha aqui que bonito. As células epiteliais, chamadas células epiteliais viscerais, também chamadas de podócitos. E aqui, olha, ancorando os podócitos na sua face mais externa, você tem a chamada membrana basal glomerular. Essa estrutura roxinha aqui, ó, bonitinha. E sob essa membrana basal glomerular, você tem os capilares, né, enovelados, todos eles lá, olha, enovelados formando o tufo glomerular. Então, isso aqui, olha, é um endotélio. E aqui, olha, uma célula endotelial. E lá no meio, sustentando tudo isso, você tem o mesângio e as células mesangiais. Aqui a matriz mesangial e aqui você tem também as células mesangiais. Então, preste bem atenção nessas estruturas. De novo, hein? Célula epitelial parietal, célula epitelial visceral, também chamada de podócito. Aí vem a membrana basal glomerular. E depois, mais internamente, você tem as células endoteliais. Tá? E aqui agora, sustentando tudo isso, a matriz mesangial e as células mesangiais. Muito bem. Baseado nisso, você vai entender praticamente todo tipo de glomerulopatia que você imaginar. Porque, veja só, o que é uma fisiopatologia de uma doença? É como o fisiológico transforma em patológico. Tá? Bom, a principal causa de síndrome nefrítica e nefrótica, tá, são as glomerulopatias. Não tem como você entender síndrome nefrítica e nefrótica sem entender glomerulopatia. E não tem como entender glomerulopatia se não entender o que é o glomérulo. Apresentado devidamente a vocês os glomérulos, onde e por que acontecem as doenças glomerulares? Bom, a maioria das doenças glomerulares, a grande maioria, são idiopáticas. Tá? Elas não têm causa. Algumas têm causa. Esse é o ponto importante. Então, tem algumas glomerulopatias que você vai apenas tratar os sinais e sintomas. A síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Ela é idiopática. Tá? Você pode até identificar qual é o tipo de glomerulopatia, mas ela é idiopática. Tá? Não tem causa. Outra coisa, as glomerulopatias, elas podem ser primárias, próprias do rim, ou podem ser secundárias. O paciente tem uma doença sistêmica, por exemplo, uma hipertensão e um diabetes, e essa hipertensão e esse diabetes danificam o glomérulo. Então, isso é uma glomerulopatia secundária. Secundária é o quê? A hipertensão e ao diabetes. Agora, quando a doença glomerular começa de novo, ou seja, não tem nenhum fator externo, nenhum fator secundário, começa mesmo no glomérulo, é chamado de glomerulopatia primária. Então, veja, algumas têm causa, outras não têm causas definidas, causas conhecidas, umas são primárias, outras são secundárias. Então, essa é uma divisão muito importante. Tá? Lembrar que doenças sistêmicas também afetam os glomérulos, principalmente hipertensão, diabetes, que afetam quem? Os vasos sanguíneos glomerulares. Agora, quando você vai estudar glomerulopatia de um modo geral, você vai perceber que um grande ponto importante, um fator importante que vai explicar realmente as glomerulopatias são doenças imunomediadas. E aí que vem a complexidade de tudo isso. Por que as glomerulopatias são difíceis de entender? Porque são doenças normalmente imunomediadas. Então, por exemplo, até mesmo uma doença imunomediada sistêmica, como lúpus eritematoso sistêmico, ela pode causar uma glomerulopatia. E essa glomerulopatia também vai lesionar a parte tubular. Então, o paciente tem uma chamada nefrite lúpica. Tá? Por que ele tem isso? A gente vai chegar lá. Então, veja só, até mesmo uma doença autoimunitária sistêmica pode causar também uma nefrite. Por outro lado, existem alguns quadros, por exemplo, pós-infecciosos que podem levar também a glomerulonefrite. O paciente tem uma infecção de garganta, uma infecção de pele por uma bactéria nefritogênica e a resposta inflamatória àquela bactéria forma algumas substâncias, alguns imunocomplexos, e esses imunocomplexos podem se depositar nessa estrutura glomerular, causando dano, tá? Por depósito de imunocomplexo. Por outro lado, alguns pacientes têm alguma predisposição à formação de autoanticorpos, talvez secundária a algumas doenças, por exemplo, virais, ou algumas outras doenças sistêmicas, ou até mesmo idiopático, a criança, o adulto começa a desenvolver o quê? Autoanticorpos contra componentes que formam o glomérulo. Então, além de haver
uma lesão glomerular por depósito de complexo antígeno-anticorpo, por outro lado, eu posso ocasionar o quê? Eu posso ter uma glomerulopatia por uma produção de um autoanticorpo contra essas estruturas. Onde eu quero chegar? Um dos mecanismos fisiopatológicos de lesão glomerular é o depósito de complexo anticorpo, tá? Nessas estruturas, ou abaixo do endotélio, ou abaixo do podócito, tá? Ou algum tipo de autoanticorpo que tem tropismo e se liga a estruturas da membrana basal glomerular. Então, para pensar de um modo geral e grosseiro, nos mecanismos fisiopatológicos que levam às glomerulopatias, você tem que entender o seguinte, né? Existem glomerulopatias primárias e secundárias. Secundárias, hipertensão, diabetes, nefrite lúpica, doenças imunomediárias que vão causar dano glomerular. Pois bem, como às vezes também primária, ou seja, o dano começa lá no glomérulo. Esse é um ponto interessante. Então, tem glomerulopatias primárias e secundárias. Perfeito. Segunda coisa, como o glomérulo é danificado? A grande maioria dos danos que os glomérulos sofrem são por dois mecanismos importantes. Aliás, são três, mas vou falar de dois importantes. Quais são eles? Primeiro, formação de complexos antígeno-anticorpos, que se depositam nessa estrutura glomerular, causando dano. Outra forma desse glomérulo ser danificado, presença de autoanticorpos contra estruturas do glomérulo que também levam ao dano. Uma terceira forma é quando o paciente forma o que chamamos de ANCAs, anticorpos anticitoplasmas de neutrófilos, P-ANCAs e C-ANCAs. São doenças muito mais vasculares, como a poliangeite microscópica e a também chamada granulomatose de Wegener. É um terceiro mecanismo, isso é um pouco mais complexo. Quero que você aqui agora entenda o seguinte, que existe aqui uma estrutura a ser preservada. Por quê? Porque quem forma o filtrado? Quando o sangue chega pelo endotélio, aqui está a hemácia dentro do endotélio, ele passa por uma estrutura que filtra. Que estrutura é essa? É um complexo, é uma tríade formada por quem? Olha só, pela célula endotelial, pela membrana basal glomerular e pelo podócito. Então, o filtrado só vai chegar aqui, olha, no espaço de Bowman, quando ele ultrapassar o endotélio, a membrana basal glomerular e o podócito. Essa estrutura foi. Esse P-ANCA é o mesmo que positiva na retocolite ulcerativa? Não, o P-ANCA é quando você tem anticorpo anticitoplasma de neutrófilo que se liga muito ao perinuclear dos neutrófilos. Porque eu tenho lá na retocolite ulcerativa um P-ANCA positivo, né? Um ASCA negativo, um P-ANCA positivo, 97% de especificidade, né? Para diagnóstico de retocolite ulcerativa. Perfeitamente, perfeitamente. O que é isso? A paciente produz um anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Ele agride os neutrófilos e ativa os neutrófilos a liberar enzimas nesses locais, que causam processos inflamatórios. Tá? Então, é muito importante entender que esse é o terceiro mecanismo, tá? Que também pode danificar aqui, olha, o glomérulo. Quais são os mecanismos? Primeiro, depósito de complexo antígeno-anticorpo. Segundo, autoanticorpos contra estruturas que compõem o glomérulo. Terceiro, o paciente desenvolve esses chamados anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, que superativam esses neutrófilos, chegando nessa região aqui, olha, microvascular, liberando grande quantidade de enzimas e agregação também de célula inflamatória. E também liberação de mediadores da inflamação que fazem acúmulo de células e proliferação de células desse complexo glomerular. Então, preste bem atenção de novo. Tá? Para você entender síndrome nefrítica e nefrótica, tá? Você tem que entender essa parte da aula, essa parte da nossa conversa. Por quê? Porque a maioria das causas de síndrome nefrítica e nefrótica são glomerulopatias. O que é uma glomerulopatia? É uma doença glomerular. Para eu entender doença glomerular, eu tenho que entender o glomérulo. Professor, já entendi, olha aqui, olha, célula epitelial parietal, célula epitelial visceral, chamada de podócito, a membrana basal glomerular, e aqui a célula endotelial e aqui o mesângio, com sua matriz e suas células. Agora, quais são os mecanismos pelos quais os glomérulos sofrem danos? 3 são os mais importantes. Quais são? A formação de complexo antígeno-anticorpo, a formação de autoanticorpos contra essas estruturas que acabamos de ver. Tá? Mas, espera aí, como é que funciona isso? Bom, a pessoa pode ter uma infecção de garganta, ela forma um complexo anticorpo que vai circulando e se deposita, por exemplo, olha só, subendotelial. Quando esse complexo antígeno-anticorpo se deposita subendotelial, abaixo do endotélio,
entre o endotélio e a membrana basal glomerular, ele dispara fatores do complemento. E atraem quem? Atraem neutrófilos para o glomérulo. Esses neutrófilos fazem o quê? Promovem uma resposta inflamatória e um dano glomerular. Isso chama em forma rápida, de forma aguda, isso chama-se glomerulonefrite difusa aguda, que ocorre em pacientes que apresentam infecções de garganta, infecções de pele, infecções por bactérias nefritogênicas e tempos depois começam a apresentar o quê? Ou síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica. Tá? Por que eles apresentaram ou síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica? Porque houve, secundário a esse processo inflamatório infeccioso na garganta e na pele, formação de complexos antígeno-anticorpos. Esses complexos circularam por todo o organismo e pararam onde? Pararam justamente na porção subendotelial do glomérulo, ativando o complemento, recrutando neutrófilos, causando uma destruição desse aparato. E veja bem, quando você danifica qualquer uma dessas três estruturas filtrantes, ou você danifica o endotélio, ou você danifica a membrana basal glomerular, ou você danifica o podócito, olha só, tudo aquilo que não deveria sair para o filtrado começa a sair. Arthur, como é que é isso? Vamos voltar à fisiologia. Para que existe essa barreira formada pelo endotélio, pela membrana basal glomerular e pelo podócito? Para evitar que, olha, essa hemácia venha parar no filtrado. Então, o paciente tem o quê? Hematúria. A hematúria é um sinal importante da síndrome nefrítica. O paciente que tem síndrome nefrítica tem urina em cor de Coca-Cola. A mãe chega lá falando para você isso. Ó, meu filho começou a urinar realmente em cor de Coca-Cola. Agora, na síndrome nefrítica, que é um processo, né, normalmente secundário a essa glomerulonefrite rapidamente, né, difusa aguda, essa inflamação ela é tão intensa no glomérulo que impede a filtração glomerular. Resultado, o paciente agora segura o volume. Se ele segura o volume, ele diminui a sua taxa de filtração glomerular e ele tem oligúria. Se ele tem oligúria, ele tem o que agora? Aumento da volemia. E ele tem destruição desse endotélio, ele tem hematúria, ele tem oligúria e tem o que agora? Aumento da volemia que gera hipertensão. Então, para você entender síndrome nefrítica, que é um conjunto de sinais e sintomas que evolui com perda de proteína, proteinúria, que evolui com hematúria, que evolui com oligúria e hipertensão, você tem que entender o mecanismo fisiopatológico da glomerulonefrite. Um exemplo de glomerulonefrite que causa síndrome nefrítica é a glomerulonefrite chamada de difusa aguda, ou chamada também de pós-estreptocócica. O paciente tem uma infecção de garganta, aquilo forma complexo antígeno-anticorpo, esse complexo vem, olha só que coisa simples, se deposita aqui, olha, abaixo do endotélio, subendotelial, esses complexos, disparam complemento, chama neutrófilo, o neutrófilo toma conta e inflama completamente o glomérulo. Daí o nome, glomerulonefrite. E agora, essa inflamação destrói... Professor, Oi. Desculpa interromper, mas assim, essas síndromes nefríticas, por exemplo, em pacientes jovens, em crianças, digamos, elas apresentam uma manifestação clínica, por exemplo, dificuldade em caminhar, dor nas pernas, atralgia, ou não? Pode sim, você pode ter manifestações. Pode ser, né? Pode sim, claro. Porque essa bactéria nefritogênica, tá, que forma esses complexos antígeno-anticorpos, essa é a questão, Luciano. Esses complexos anticorpos não se fixam exclusivamente nos glomérulos. Pode se fixar, por exemplo, numa articulação. Tá? Vocês lembram disso? Fixa numa articulação, forma o quê? Forma uma artrite. Né? O que mais se pode causar isso aí? Você pode formar complexos de corpo que depositam em diversos outros locais do organismo, formando outros processos inflamatórios em outros locais. Articulares, talvez até mesmo uma miosite, né? É um sistema de que realmente acontece. O que a gente tem, por exemplo, na febre reumática? Né? Formação também desses complexos antígeno-anticorpo, formação de autoanticorpo, que chega onde? Lá na válvula cardíaca. Aqui não, aqui os complexos antígeno-anticorpos chegaram onde? Chegaram lá no glomérulo. Se depositaram lá. Quando se depositam lá, dispara complemento, chama neutrófilo e ocorre uma destruição aguda desse complexo, chamado de endotélio, membrana basal glomerular e podócito. Se ocorre destruição desse complexo, o paciente agora faz o quê? Além de perder hemácias, ele perde proteínas. Tá? Só que o processo inflamatório diminui a capacidade de filtração do glomérulo, ele reduz a taxa de filtração glomerular.
E agora? Agora ele não consegue formar o filtrado, ele tem aumento da volemia, ele tem proteinúria e hematúria, além de oligúria. Então ele tem síndrome nefrítica. Essa proteinúria ela é dosada em 24 horas, chamada de proteinúria nefrítica. Ele perde menos de 3 gramas em 24 horas de proteína. Mas qual que é o clássico da síndrome nefrítica? Oligúria, hematúria, proteinúria e hipertensão. Como o Luciano bem colocou, esse quadro é um quadro sistêmico. Mas a manifestação renal é através de uma glomerulonefrite difusa aguda, também chamada de pós-streptocócica. Então, o que é a síndrome nefrítica? É a manifestação clínica dessa glomerulopatia. Você jamais ia entender síndrome nefrítica sem entender que existe um processo de dano nessa barreira. E não se engane, isso aqui não é uma barreira qualquer, não. Essa membrana basal glomerular ela é eletrodensa, ela é de carga negativa para repelir proteína. Que proteína que sai por aqui? Olha, sai proteína, sai albumina, sai fatores também da coagulação, sai diversas proteínas por aqui. Agora, se o dano é mais extenso, se essa membrana basal, se esse podócito, esse endotélio, se ele se destrói intensamente, a proteinúria torna-se cada vez mais intensa, torna-se uma proteinúria massiva. Aí o paciente tem o quê? Síndrome nefrótica. O que é síndrome nefrótica? Ele tem uma proteinúria nefrótica. Ele perde mais de 3 gramas de proteínas em 24 horas. E aí a clínica é um pouco diferente. Porque se ele perde muita proteína em 24 horas, ele tem o que agora? Redução da pressão oncótica ou coilóide osmótica. E agora, essa redução da pressão oncótica e coilóide osmótica leva ao quê? Leva a edemas intersticiais e a edemas cavitários. E o paciente tem o que agora? Ele tem proteinúria de 24 horas, ele tem edema periorbitário, ele tem edema intersticial. Se isso não for tratado, pode evoluir para uma anasarca. Tá? E o que mais ele tem? Ele tem agora uma produção excessiva, tá, de hiperlipoproteinemias. Ele tem uma hiperproteína, mas hiperlipoproteinemia, aumento de produção de triglicéridos, de gordura pelo fígado. Então, ele apresenta agora no sangue uma hipertrigliceridemia. E essa hipertrigliceridemia vai passar por esse rim danificado e vai sair na urina. Ele tem também lipidúria. Vou responder. Os mecanismos pelos quais esses pacientes com proteinúria nefrótica desenvolvem aumento da produção hepática de triglicéridos ainda não estão bem esclarecidos. Mas um paciente que perde muita quantidade de proteína pela urina, ele tem agora um outro tipo de síndrome, chamada de síndrome nefrótica. Por quê? Porque a proteinúria agora é massiva. Quando a proteinúria é maior do que 3 gramas em 24 horas, ele não tem mais síndrome nefrítica, ele tem agora uma síndrome nefrótica. E ele agora, perdendo grande quantidade de proteína pela urina, ele vai apresentar o quê? Edemas intersticiais, edema periorbitário, principalmente matinal, e vai apresentar o que também? Vai apresentar hipertrigliceridemia e lipidúria. Você vai me perguntar, Arthur, uma síndrome nefrítica pode caminhar para uma nefrótica? Claro que pode. Claro que pode. Agora, o que acontece com esse glomérulo? Bom, depende muito da causa dessa glomerulopatia, depende muito do tempo de evolução dessa doença. Algumas glomerulopatias que agridem, né, alguns tipos de agressões que acontecem aqui nesse glomérulo, levam a uma proliferação de células epiteliais parietais, junto com a migração de monócitos que se tornam macrófagos nesse espaço, formando o que chamamos de glomerulonefrite rapidamente progressiva ou crescêntica. Veja só, um dano que acontece no glomérulo pode ser um dano que caminha para uma outra evolução. Em vez de causar, além de oligúria, hematúria e proteinúria nefrítica, ou além de causar também uma proteinúria nefrótica com edema generalizado, o paciente também pode ter agora, em consequência desse dano glomerular, uma alteração importante estrutural no glomérulo, normalmente em doenças um pouco mais o quê? Agudas e graves, tá? Que levam, além de toda a síndrome nefrítica e nefrótica acontecendo, levam a um dano estrutural ainda maior. Que dano é esse? Proliferação de células epiteliais parietais e o que mais? Migração de monócitos que se tornam macrófagos aqui. E o paciente tem o que chamamos de glomerulopatia rapidamente progressiva ou crescêntica. Isso é muito ruim, porque ele já tinha uma síndrome nefrítica e nefrótica por uma glomerulopatia qualquer. E agora ele está formando crescentes dentro da sua cápsula de Bowman. Isso vai reduzir ainda mais a taxa de filtração glomerular.
Você perguntar, Arthur, por que isso ocorre? Em alguns pacientes isso ocorre, em outros não. Agora, qual o mecanismo de isso ocorrer? Primeiro, tem esses danos que nós falamos. Um depósito de imunocomplexo, a formação de um autoanticorpo ou a presença do anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Houve o dano primordial que levou à síndrome nefrítica ou nefrótica. Junto com essa apresentação, começa a se formar uma crescente dentro da cápsula de Bowman, reduzindo ainda mais e de forma abrupta a taxa de filtração glomerular. Esse paciente agora tem um diagnóstico, ele é chamado de paciente com glomerulopatia rapidamente progressiva. E você, clínico, observa isso. O paciente caminha rapidamente para insuficiência renal pós um episódio de crise aguda de glomerulopatia. Tá? Ou seja, a doença ela foi aguda e foi intensa, a ponto de não só apresentar síndrome nefrítica ou nefrótica, depende da glomerulopatia, mas apresentou agora também uma glomerulopatia rapidamente progressiva associada com formação de crescentes. Isso é um dano agudo e intenso, que pode levar à rápida deterioração da função renal. Mas se a lesão é lenta, intermitente, o que vai acontecendo? Vai havendo também aqui, olha, a formação de talvez colapso desse endotélio. Ele colapsa. E aqui, olha, deposita-se proteínas nesse colapso. Ele sofre esclerose. Mas parte do rim, parte do glomérulo, perdão, continua funcionando. Então, num dano crônico, por exemplo, por um diabetes, por exemplo, por uma hipertensão, por um lúpus eritematoso sistêmico, tá? Por uma doença até mesmo própria do glomérulo, por exemplo, uma nefrose lipoídica, tá? Por exemplo, sei lá, uma granulomatose de Wegener. Se o paciente tem uma doença, ou seja, depósito de imunocomplexos, formação de autoanticorpos, e essa doença é crônica e arrastada, chega um momento que esse dano que vai acontecendo nessa estrutura glomerular vai causando esclerose, olha só, esclerose, tá? De parte do glomérulo, tá? E de parte de todos os glomérulos do rim. Então, essa é chamada de glomeruloesclerose segmentar. Por que segmentar? Porque pega apenas um segmento do glomérulo. Tá? E ela é focal, porque acontece em apenas parte do rim. Essa é a famosa GESF, né? A chamada glomeruloesclerose segmentar e focal. Então, perceba aqui que eu passei para vocês agora duas entidades importantes. Uma entidade chamada de glomerulopatia rapidamente progressiva ou crescêntica e outra entidade chamada de glomeruloesclerose segmentar e focal. Quando elas acontecem? De acordo com a intensidade e tempo de evolução das lesões no glomérulo. Né? Então, o paciente pode ter uma agressão glomerular tão intensa que leva à formação de crescente e rápida deterioração da função renal. Ele tem uma glomerulopatia rapidamente progressiva ou crescente. Ou ele tem uma doença glomerular que é mais lenta, progressiva, né? E ela vai crônica, e ele vai começando a esclerosar, olha, parte do glomérulo e parte dos seus glomérulos renais também esclerosam. Isso chama-se GESF, glomeruloesclerose. Segmentar, porque esclerosa, segmento do glomérulo, e focal, porque apenas parte do rim está sofrendo com essa doença. Isso é GESF, isso é glomerulopatia rapidamente progressiva. Tá? Isso é uma evolução da doença glomerular. Tá certo? Bacana? Vamos evoluir aqui um pouquinho. Então, voltando mais uma vez aos mecanismos. Veja só, aqui tudo que é fisiológico. Ó. Veja só, tudo íntegro. Tá? Nós temos a membrana basal glomerular. Do lado de fora aqui, olha, os pedicelos ou podócitos que vêm da célula epitelial chamada visceral. E aqui, olha, a membrana basal, por dentro você tem um endotélio. Então, lesão endotelial, lesão nos pedicelos, lesão na membrana, leva a síndromes nefríticas ou nefróticas. Tá? Lesões mesangiais leva também a síndrome nefrítica ou a síndrome nefrótica. Tá? Então, essa estrutura precisa ser revisada, porque, olha só, veja aqui, nós temos aqui, olha, depósitos de imunocomplexos circulantes. Olha só onde eles estão depositando. Subendotelial. Isso aqui é típico de uma glomerulonefrite difusa aguda, pós-estreptocócica. O paciente tem uma infecção de garganta, tempos depois começa a ter o quê? Hematúria, começa com o que mais? Proteinúria nefrítica, começa com oligúria e hipertensão. Você faz uma antibiótico terapia, faz uma corticoterapia, o paciente melhora. Porque ele reduz esse depósito de imunocomplexo. Onde? Subendotelial. Ó. Então, olha só, o depósito subendotelial
de imunocomplexos é uma causa importante de uma glomerulopatia. Isso leva tanto à síndrome nefrítica quanto à síndrome nefrótica, depende da intensidade desse dano. Normalmente, os casos de glomerulonefrite difusa aguda levam à síndrome nefrítica, com proteinúria menor que 3 gramas de 24 horas, com hematúria macroscópica ou microscópica, oligúria e o que mais? Hipertensão. Tá? Olha aqui outro mecanismo de dano. Você tem que agora, olha, um anticorpo anti-membrana basal glomerular. Olha só a disposição linear. Vai observando isso. Olha aqui, Luciano, olha. A formação dos autoanticorpos são contra a estrutura... Estou vendo aí, professor. Está vendo aqui, ó, na membrana basal glomerular. Então, toda ela, olha, está comprometida com esse depósito de autoanticorpos. O depósito, ele é linear. E aqui, o depósito acontece nessa parte, poupa um pouquinho essa, deposita aqui a outra parte. Então, o depósito aqui é muito mais do que, olha, ele é focal, ele é granular. E aqui, ele é o quê? Ele é contínuo, ó, linear. Tá? E aqui, olha só, anticorpos contra antígenos glomerulares na nefropatia membranosa. Onde estão os depósitos agora? Olha, subepiteliais. Então, esses imunocomplexos, esses antígenos, tá? Às vezes, uma superprodução de imunoglobulina pode se depositar onde? Subepitelial, na chamada glomerulonefrite difusa aguda ou pós-septocócica. Pode se depositar aqui, olha, na membrana basal glomerular. A membrana basal glomerular, toda ela afetada, um depósito linear, ou até mesmo aqui, ó, abaixo dos podócitos. Tá? Então, muito bem. Sabendo disso, né, olha lá, isso é o que eu vejo no resultado na biópsia. Né? Isso aqui, olha, é a chamada glomerulopatia membranosa. Tá? Essa membranosa é a principal causa de síndrome nefrótica em adultos. E essa aqui é a chamada... Opa, perdão. Essa aqui é a chamada nefrose lipoídica. É a principal causa de síndrome nefrótica em crianças. Então, aqui, duas causas importantes de síndromes nefróticas. Uma em adulto, a glomerulopatia membranosa. Você vai ler no livro que a glomerulopatia membranosa, que é a chamada GES, tá? Também é uma causa importante de síndrome nefrótica em adultos. Tá? Agora, na criança, a principal causa é a nefrose lipoídica ou doença de lesão mínima, onde a agressão é muito mais nos podócitos. Tá? E aqui, olha os depósitos aqui, ó, depósitos onde? Subepiteliais na membrana. Ó. Subepiteliais, abaixo da célula epitelial, do podócito, e epimembrana, acima da membrana basal glomerular. Tá? Isso aqui forma uma membrana basal glomerular espessada, daí o nome glomerulopatia membranosa, e esse aqui o dano é mínimo, porque ele acontece em raros pedicelos. Mas mesmo assim, com esse dano nos pedicelos, a criança perde muita quantidade de proteína. Tá? E mesmo na histopatologia, ao exame da microscopia óptica, eu enxergar pouco dano no glomérulo, daí o nome, doença de lesão mínima, o paciente tem lesão nos pedicelos. Se alterou a estrutura dessa tríade que filtra, né, o paciente tem perda de proteína. Pode ter perda também de hemácias. Tá? Professor, pois não. Porque assim, eu te fiz aquela pergunta porque minha filha, ela, quando tinha 4 anos, ela tinha de 3 para 4 sucessivos episódios de amidalite, dor de garganta. E aí, a gente levou até uma médica que consultou e disse que talvez ela pudesse estar com a síndrome nefrítica em função de apresentar essa dor na perna, dificuldade para se locomover e tal, enfim. E aí, agora com essa explicação aí, eu acho que... Chegou a ter hematúria? Não, não teve nem proteinúria nem hematúria, por isso que descartou. Mas foi só uma possibilidade, uma hipótese diagnóstica. Sim, mas não se esqueça que a formação desses complexos antígeno-anticorpos se deposita, como você mesmo falou, de forma sistêmica. Tá? Isso é um fator de risco para quê? Para doenças valvares cardíacas, para a formação de uma artrite, por depósito imunocomplexo. Tá? Então, a gente tem que realmente ter cuidado com essas crianças, né? Ficar olhando de perto. Vem cá, essa bactéria foi que causou isso nela ou ela já tem uma predisposição a isso? Isso é importante, porque, por exemplo, os pais agora, no seu caso, você vai ficar observando de perto as infecções que ela tem. Eu acho que deve ser assim, é um momento de muita agonia, mas a criança que tem essa situação... Foi um período, né? Foi um período e aí evoluiu bem, fez um tratamento, tomou até antileucotrienos e aí melhorou bem demais, tá bem demais agora.
Então, essa aí que é a situação, né? E entender que essas doenças também, elas têm um tratamento, na grande maioria, né? Quando você identifica a causa, elas têm tratamento. Por exemplo, na nefrose lipoídica, que não se sabe muito bem qual é a causa, que é esse dano no pedicelo, a criança melhora muito bem com corticoterapia. Tá? Por quê? Não se sabe, né? Mas ela melhora bem com corticoterapia. Ela diminui aquela síndrome nefrótica com a corticoterapia. Agora, no caso de uma infecção e pós-infecciosa, tem que fazer tratamento, com antibiótico terapia. Agora, um antibiótico que não tem metabolismo muito renal, né? Porque senão você vai danificar ainda mais a função renal da criança. Entendeu? Então, até esse cuidado você tem que tomar. Tá? E também com o quê? Com anti-inflamatórios, né? Talvez com corticoterapia. Eu fiz até era anti-leucotrieno, não foi isso, Luciano? Né? Para diminuir essa Isso, resposta. exatamente. Entendeu? É por aí, né? Então, vamos lá. Onde eu quero chegar também? Olha isso aí, gente. Né? Você fala, puxa, vi que isso é uma couve, uma alface? Não, isso aí é um glomérulo. Isso é um exame chamado imunofluorescência. Eu já coloquei isso numa prova uma vez e pedi para os alunos explicar para mim. Foi uma das questões que eu me arrependi até hoje de ter feito. Mas, enfim, olha só, vocês conseguem explicar muito bem o que está acontecendo aqui. Basta pensar um pouquinho. Isso aqui é o seguinte, eu estou jogando um corante em cima, tá, de anticorpos e também de antígenos. Tá? Então, quando eu jogo esses antígenos e anticorpos, talvez um C3, que é eu consigo marcar um anticorpo contra C3, um anticorpo autoanticorpo de membrana basal, eu consigo fabricar ele e jogar ele nesse rim. O que eu observo aqui? Nesse quilo B, perceba que o depósito do corante que está brilhando, ele tem um depósito muito linear, muito arrumadinho. Ó. Enquanto que aqui o A, o depósito é o meio que granular. Microscopia de imunofluorescência? Exatamente. Isso aqui é um teste chamado imunofluorescência. Só tanto que é interessante na imunofluorescência você observar aqui e entender a fisiopatologia. O que é que você vai aprender isso aqui? Você é um patologista que trabalha com rim, tá? Mas olha só que interessante, é para mostrar para vocês que é verdade, gente. Olha aqui, se o aspecto da imunofluorescência é granular, tá? É sinal que nós estamos diante dessa situação aqui, ó. Olha só, o depósito ele é o quê? Olha aqui, tem nesse local, aqui não tem. Tem nesse local aqui não tem, ó. Tem nesse local, aqui não tem. Então, o corante marca onde tem o depósito. Então, o depósito aqui fica o quê? Fica granular. Então, isso aqui é muito mais um depósito de uma glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica. Ou de uma outra doença que está causando o quê? Depósito de imunocomplexo de forma granular lá no glomérulo do paciente. Por outro lado, aqui o depósito ele é o quê? Linear, ó. Linear. Então, o que é linear? É porque esse autoanticorpo está, olha, consumindo toda a estrutura da membrana basal glomerular. É um anticorpo contra uma proteína da membrana basal glomerular, constitucional da membrana basal glomerular. Então, toda a membrana está sendo afetada por esse autoanticorpo. E quando eu faço a imunofluorescência, como toda a extensão da membrana está afetada, toda ela tem autoanticorpo, quando eu jogo um corante contra esse autoanticorpo, toda ela brilha de forma linear. Então, isso aqui é um depósito linear e aqui é um depósito granular. Aqui, depósito de imunocomplexo é o mecanismo fisiopatológico e aqui é a formação de autoanticorpos. Já me ajuda a definir qual é a glomerulonefrite, qual é a glomerulopatia, correto? Então, esse é um exame que vocês vão utilizar, que for ser nefrologista, trabalhar então com biópsia renal, para detectar se isso aí realmente é granular, se é depósito imunocomplexo ou se é autoanticorpos. Tá? Cuidado com esses autoanticorpos, hein? O paciente, por exemplo, ele pode ter uma chamada síndrome de Goodpasture. O que é síndrome de Goodpasture? Ele tem produção de autoanticorpos contra um colágeno tipo 4 dessa membrana basal glomerular. Só que o colágeno tipo 4 não é exclusivo da membrana basal glomerular, tem também no pulmão. Então, o paciente tem também, além de uma doença renal, uma glomerulopatia por formação de autoanticorpos contra a membrana basal glomerular, pode desenvolver síndrome nefrítica ou nefrótica, ele também tem uma doença pulmonar. Isso chama-se síndrome de Goodpasture. Tá? Olha só que coisa interessante. Tá? Então, você consegue utilizar essa ferramenta chamada imunofluorescência. Tá bem de perto, olha, depósitos granulares e aqui depósitos lineares, tá? Nessa imunofluorescência. Bonito demais, né? Muito bem. Cuidado com essas glomerulopatias, meus amigos, tá? Por quê? Porque elas alteram as funções renais, que são lá, olha, excreção de produtos da degradação metabólica, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, regulação da osmolaridade. E aí vem, ó, se você perde proteína, você altera a osmolaridade, o paciente tem síndrome nefrótica, tem edema generalizado.
redução do equilíbrio ácido básico, tá? Secreção de hormônios eritropoetina, né? Não esqueça disso, tá? A renina também, não é isso mesmo? Tá? Então, veja bem, regulação da pressão arterial e até mesmo gliconeogênese são funções renais que se perdem quando o paciente tem uma glomerulonefrite e apresenta para você uma síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica. Tá? Não se esqueçam, olha aqui, eu comecei com vasos sanguíneos, olha. Mas quais são os compartimentos? O paciente pode ter doença glomerular, doença túbulo-intersticial e doença nos vasos sanguíneos, e elas se interpõem. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma hialinose, né, arteriolar no rim e começar a desenvolver, por exemplo, uma GES, uma glomerulosclerose segmentar e focal. Isso é clássico no paciente diabético. Ele tem uma doença metabólica, desenvolve uma doença vascular, sistêmica e também renal. Essa doença vascular renal, essa hialinose, essa degeneração desse vaso, essa degradação, esse acúmulo de substâncias no vaso renal, leva ao quê? Redução da sua luz. Professor, a nefropatia diabética, o mecanismo principal da agressão é o acúmulo de hialinose? Dano vascular renal, né? Dano nos vasos renais, tá? Nas arteríolas renais, com consequente esclerose de alguns glomérulos de parte do rim. Então não é o acúmulo de substância hialina, não? Não, ajuda a acumular sim, porque o paciente que é diabético ele pode ter também níveis pressóricos aumentados ou alterados nos seus vasos, né? Mas muito mais no hipertenso do que no diabético, essa é a sua resposta. No diabético ocorre o quê? Ocorre uma glicosilação do endotélio, ele pode formar até mesmo o quê? Lesão endotelial e pequenos trombos nesses vasos. De uma forma ou de outra, tanto na hipertensão quanto no diabetes, e olha só, o pior são nas duas, o vaso diminui seu calibre. Tá? E agora, se ele tem redução do calibre, o glomérulo e os túbulos sofrem com hipovolemia. Isso, cronicamente, leva ao quê? A uma incapacidade do glomérulo de manter todos os seus tolfos funcionando. Então, ele esclerosa uma parte. E a maioria, mas não todos os glomérulos do rim estão também parcialmente esclerosados. Então, isso é uma glomerulosclerose segmentar, porque foi parte do glomérulo, e foi focal, porque foi em parte do rim. Isso é o quadro típico de uma glomerulopatia secundária ao diabetes e também à hipertensão, Luciano. Arthur? Sim? Desculpa. O que é essa glicolização do endotélio que você falou? Quando glicosilação. O paciente tem hiperglicemia, tá? Essa glicosilação, assim, a molécula de glicose, né? Se a Raquel pode explicar melhor, ela também danifica o endotélio. Existe um dano direto desse excesso de glicose, tá? Na parede endotelial. Isso lesa o endotélio. Pelo tamanho da molécula, professor? Eu não sei qual é o mecanismo agora bioquímico disso, Luciano. Eu sei que quando o paciente... Porque eu ouvi a glicolização era a mesma coisa que acontece com a hemoglobina glicada. Há uma glicolização e forma hemoglobina glicada. É a glicose interagindo com proteína, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. A glicose interage. Eu entendi para... Não, mas olha só, Fred, muito tranquilo. Né? A glicosilação é justamente isso. Você tem uma ideia, porque esse assunto agora foi longe, esse é o mecanismo da hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina faz glicosilação do receptor de ECA2 lá no pulmão. Então, quer dizer o quê? Que tem lá um receptor de ECA2, aí vem a molécula de glicose e se encaixa nele, glicosilou, e impede o vírus de entrar. Esse é o teórico mecanismo da cloroquina. Então, o endotélio está aqui bonitinho. Aí vem uma molécula e glicosila, ou seja, encaixa numa proteína de superfície de membrana do endotélio. Se ela encaixa ali, ela altera a constituição do endotélio. Ela pode causar uma lesão endotelial. Pode provocar até mesmo uma inflamação desse endotélio, disparando o quê? Complemento, chamando neutrófilos. Tá? Então, isso é muito importante. Então, o paciente que é diabético, ele tem esse fenômeno ocorrendo nos seus pequenos capilares. E não é exclusivo do rim. A gente vê também o quê? É chamado o quê? Aqui, ó, como é que chama? Na visão do paciente. Na verdade, nos seus pequenos vasos lá dos pés. Tá? Na verdade, então, esse é um fenômeno sistêmico. No rim, a arteríola renal também é danificada. Se é danificada, existe uma dificuldade de chegar sangue no glomérulo. Ele começa o quê? A sofrer esclerose de parte dele. E partes dos glomérulos do rim sofrem também essa esclerose. Daí o nome, glomerulosclerose. Segmentar. Por que segmentar? Porque é parte do glomérulo. Porque ela é focal? Porque é em parte do rim. Ela é uma GES. Tá? Ok? Muito bem. Isso aqui são os temas que nós temos nessa palestra e eu queria terminar aqui. Ó, tá?
O que realmente, então, essa síndrome nefrítica e essa síndrome nefrótica, o que ela tem a ver com insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica? Tá? Bom, tudo a ver. Se o paciente tem síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, isso são manifestações clínicas da doença glomerular. Tá? Quais as diferenças entre síndrome nefrítica e síndrome nefrótica? Síndrome nefrítica, ele tem um dano glomerular que leva ao quê? Uma lesão muito mais endotelial com perda de hemácias, hematúria. Perde também proteína, por quê? Perdeu a integridade daquela estrutura filtrante. Tá? Então vai perder proteína, mas não tanta proteína quanto na proteinúria nefrótica. Ele perde proteína menos de 3 gramas, tá, em 24 horas. Mas existe ali uma dificuldade de manter a taxa de filtração glomerular, principalmente naqueles pacientes com a chamada glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica. E aí, o paciente, então, tem um dano glomerular agora, né, intenso e agudo, ele reduz sua taxa de filtração glomerular, torna-se oligúrico e agora ele aumenta a sua volemia. Isso leva à hipertensão. Então, é uma criança com hematúria, uma criança com proteinúria e uma criança, olha, com hipertensão arterial sistêmica. Secundária é uma doença glomerular. Isso não é uma hipertensão primária, isso é secundário. Tratando a doença renal, a criança volta a ter níveis normotensos. Tá? Agora, se a lesão glomerular é intensa, o paciente, então, perde muita proteína. Ele perde mais de 3,5 gramas de proteína no dia. Isso é proteinúria maciça. Tá? Isso é proteinúria nefrótica. Isso reduz a pressão oncótica ou coiloidosmótica. Isso leva à hipoalbuminemia. E agora, ele tem edemas intersticiais e edemas cavitários. E o fígado começa a produzir grande quantidade de lipoproteínas. Isso leva também ao quê? A lipidúria e a hiperlipidemia. Esse é o quadro clássico de uma síndrome nefrótica. E é claro que as duas podem interagir na mesma situação, no mesmo paciente, depende da intensidade e tempo de duração da lesão glomerular. Tá? O paciente com síndrome nefrítica pode caminhar para a nefrótica sem nenhum problema. Tá? Agora, se você não trata ou se a doença evolui muito rápido, ele pode caminhar para uma insuficiência renal, que pode ser aguda ou pode ser crônica. Depende do quê? Depende do tempo de evolução. Que depende do quê? Da intensidade da agressão. Depende também do paciente e do tipo de agente agressor. Tá? Agora, se essa insuficiência renal ela é rápida, ela é, por exemplo, intensa e em curto espaço de tempo, com o paciente evoluindo para uma redução abrupta da taxa de filtração glomerular, ele tem oligúria e até mesmo anúria. Qual a diferença entre os dois? Oligúria, menos de 400 ml, anúria, menos de 100 ml. E a azotemiia inicial, o que é isso? Aumento de ureia e creatinina, aumento de excretas nitrogenados. De forma aguda, isso é então uma insuficiência renal aguda. Agora, se ele tem sinais e sintomas de uma azotemia prolongada, com níveis tocados de ureia e creatinina, né, mantendo a sua taxa de filtração glomerular no limite do inferior, ele vai caminhando para uma insuficiência renal crônica. Tá? Agora, as insuficiências renais que eu estou falando para vocês, relacionadas com glomerulopatias, são insuficiências renais. São causadas por doenças próprias dos glomérulos. Ah, mas ela pode ser pré-renal? Pode ser pré-renal. Por exemplo, uma placa aterosclerótica que está obstruindo a artéria renal. Isso leva a uma hipoperfusão do rim, mas a causa dessa insuficiência renal aí, ela é o quê? Ela é pré-renal. Ela é antes de chegar no rim. Paciente com choque, paciente com hipotensão, paciente com algum tipo de estenose da artéria renal, algum tipo de tumor que cresce e obstrui ali a irrigação do rim, isso pode levar a uma insuficiência renal pré-renal. Quando a doença que está levando à insuficiência renal, ela é no rim, ela é chamada de insuficiência renal. E pós-renal é quando a causa é depois do rim, como, por exemplo, a obstrução por cálculos renais. A obstrução da pelvis, obstrução do ureter, tá? Ou até mesmo uma cistite intensa que leva também ao refluxo de urina para o ureter, chegando até a pelvis. Tá? Isso também leva ao quê? A um quadro de sobrecarga do rim, que pode levar a uma insuficiência renal, comprometendo qualquer um dos 3 compartimentos, ou um néfron, tá? No caso, perdão, a região túbulo intersticial, ou o glomérulo, ou os vasos. Mas se a causa é pós-renal, essa insuficiência renal é chamada de pós-renal, seja ela aguda ou crônica. Quanto a... Pois não, diga. Boa noite, professor. Professor, nós tivemos um APG relacionada a um acidente ofídico e o paciente evoluiu para uma insuficiência renal aguda. Nesse caso aqui, ele é
o mecanismo de ação dele, porque assim não ficou muito claro para mim durante a APG. Bom, depende muito do tipo de acidente ofídico, né? Tem o crotálico e tem o botrópico, né? Quando ele tem uma... Na nossa era o crotálico. Pois é, o crotálico, ele fabrica, né? Existe ali uma reação inflamatória e fabricação também de, se eu não me engano, também de mais proteínas. Aí também existe também a possibilidade de ele ter muita hemólise. E isso vai passando pelos glomérulos e vai danificando os glomérulos. Tá? E ele vai agora, então, levando para uma hematúria macroscópica. Então, a causa é intoxicação exógena, tá? E o produto dessa intoxicação exógena lesa os glomérulos renais. Tá? Agora, normalmente pode ser por proteínas derivadas até mesmo do veneno da cobra ou proteínas que foram formadas secundárias à presença do veneno da cobra, até mesmo excesso de proteínas inflamatórias e excesso também de hemólise. Né? O paciente tem uma hemólise gigantesca, então esses produtos da hemólise vão passando também ali pelo rim, né, e danificando o glomérulo renal. Tá? Isso é uma causa externa, mas o dano ele é renal. O paciente caminha para uma insuficiência renal aguda ou crônica, renal. Tá? Como é que foi classificado lá? Foi renal ou pré-renal? Falei besteira? Diz aí, Marla. Você que assistiu? Oi, professor. Foi renal. Ah, tá. Que bom. Concorda, Luciano? Concorda, Fred? Cara, o Crotalus não não foi os dois, Marlon. Não foi só Crotalus, não. A gente viu aranha, viu cobra, viu escorpião. Sim, Luciano, mas o do ter caso era só, o do caso era Crotalus. Ah, tá. Era O só Crotalus Crotalus. não é um coagulativo. O Botrópicos o veneno do Crotalus é neurotóxico, não é isso? As duas coisas, né? Agora, o botrópico, que ele causa aqueles sangramentos intensos, né? Ele realmente é uma enzima que realmente causa uma destruição local muito intensa. Aí não é pelo excesso, não é pela sobrecarga no néfron? Professor, que eu entendi da APG foi por conta da rabdomiólise, que o veneno da cobra causa uma rabdomiólise, que é a destruição, né, das fibras musculares esqueléticas. E aí essa destruição vai liberar uma proteína chamada mioglobina, que vai para os rins e ela é prejudicial ao rim. Eu entendi? O rim é no glomérulo. Não é uma sobrecarga na filtração, professor? Sim, mas por quê? Por esse excesso de proteínas que estão passando por ali, Teste né? de proteína circulante que tem que ser filtrado e tal, e aí não sai, intoxica, lesa até mecanicamente, se não me engano, o glomérulo. Exatamente, mas aonde acontece essa lesão? É justamente no glomérulo. Tá? Ela vai danificando de forma excessiva o glomérulo, aquele chamado complexo filtrativo, né? Endotelial, membrana basal glomerular e os podócitos. Né? E o paciente com essa lesão, principalmente ali endotelial, por esse excesso de proteína circulante, fruto aí da rabdomiólise, tá? O paciente começa a ter lesão endotelial, subendotelial e começa a perder hemácias pela urina. Daí a hematúria. Tanto é que é um padrão de melhora no pronto-socorro você ficar acompanhando a hematúria do paciente, que vai melhorando lento e progressivamente. Tá? Esse é um quadro, não é um quadro de um acidente ofídico qualquer. Esse é um acidente ofídico de moderado a grave, né? A gente sabe disso. Quando acontece, chega a acontecer rabdomiólise. Agora, mesmo sem a rabdomiólise, a própria presença de substância, né, exógena, um veneno no corpo da pessoa, gera uma resposta inflamatória. Esse é outro problema. Pacientes que têm, por exemplo, um quadro infeccioso e evolui para septicemia, evolui para CIRS, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, essas proteínas passam também pela filtração renal, danificam o glomérulo renal. E uma das consequências da CIRS é também uma insuficiência renal. Tá? Então, é interessante vocês observarem, assim, foi bem colocado, a APG encaixa direitinho. Tá? O paciente pode ter um acidente ofídico, até mesmo botrópico, Luciano, mas aquela resposta ao acidente ofídico, né, produz muitas proteínas. Que proteínas, nesse caso, aí estão alteradas? Da coagulação. Né? E o paciente tem muita hemólise. Hemólise, olha, tem hiperbilirrubinemia indireta para lá e para cá, tudo isso passando pelo glomérulo renal. Não é uma coisa normal. Sobrecarrega, então, esse glomérulo, ele começa a sofrer dano. E, às vezes, agudo, tá levando ao quê? A destruição daquela barreira filtrativa, e o paciente pode ter uma proteinúria, pode ter até mesmo uma hematúria. E é o que nós estamos vendo. É uma síndrome nefrítica ou nefrótica? Bom, depende das apresentações. Ele tem hematúria, proteinúria e hipertensão? Ainda é nefrítica. Começa com edema intersticiais, edema periorbitário. Esse cara que foi picado pela cobra, no outro dia ele está já com edema periorbitário, edema nos membros, está evoluindo para uma proteinúria nefrótica. Tá?
A gente tem que talvez pensar numa diálise para ele. Não é somente esperar que o rim vai conseguir refiltrar tudo aquilo. Tá? Tem que colocar demais. Estou falando besteira ou não? Me ajuda aí, gente. Vocês que viram o APG e estudaram, muito bem, Mar, muito bem. É isso mesmo? Obrigada. É isso mesmo, professor. Então seria uma causa realmente renal, né? Destruição ali dos glomérulos mesmo por sobrecarga. Bom, e para terminar, a conta Por que o senhor falou pré-renal? Pré-renal antes do rim, né? Por exemplo, está ali destruído. Não, tudo bem, mas por que você falou do acidente ofídico com manifestação pré-renal? Não, falei renal. Ah, tá. Não, eu não tinha entendido essa parte. Porque você tem a manifestação localizada ali, que vai evoluir com ou sangramento, ou necrose e tal. E aí tem as manifestações sistêmicas que vão ter a sua repercussão maior lá no rim, não é isso? Sim, aliás, pode ser sistema nervoso central também, né? Pode, mas se a causa for antes, não envolve o rim. Né? Ela é, por exemplo, sistêmica, que diminui, por exemplo, a irrigação. Ah, não, tá, entendi. Agora entendi. É renal. Não, entendi. O glomérulo ela é renal, se é no túbulo ela é renal, se ela é nos vasos próprios do rim ela é renal. Pós-renal são os cálculos, as obstruções, né? Às vezes as neoplasias que obstruem lá o ureter e leva à hidronefrose, sobrecarga do rim, a insuficiência renal aí ele é muito mais pós-renal. Lembrando, para finalizar, que essas também insuficiências renais podem ser não oligúricas, ou seja, o paciente está urinando mais de 400 ml, pode ser oligúrica, ele está urinando ali menos do que 400 ml, e anúrica menos de 100 ml. Tá? Muito bem. Lembrando desses distúrbios aqui. Professor, me explica uma coisa, por que tipo assim, que o paciente vai ter coliúria? Por que vai acontecer essa mudança na urina quando tem a picada da Crotalus? Pergunta fácil. Poliurinização de doença. Né? No acidente ofídico, está Luana, desliga o seu áudio aí. Oi. A resposta e aí desliga o áudio aí, tá ligado? Alguém desliga o áudio aí. Espera aí. Vamos por partes. Faça a sua pergunta, depois você desliga o áudio, que eu não entendi a pergunta. O paciente que tem poliúria, tem nictúria quando ele é picado por uma cobra, é isso? Tipo assim, professor, por que uma das manifestações mais comuns é a coliúria, né, quando tem a picada de cobra? Como que é esse processo dessa mudança da cor? Sim, pela intoxicação exógena, né? Os seus órgãos excretores são o fígado e são os rins, né? Se você está com intoxicação exógena, você sobrecarrega os dois. Nesse caso, como a excreção do veneno é muito mais pelo rim, você acaba sobrecarregando o rim. Esse é o motivo, é um dos motivos que leva, né, à destruição do aparato glomerular, com hematúria macroscópica desses pacientes com acidente protálico. Você sobrecarrega o rim para fazer essa desintoxicação desse substância exógena que entrou no organismo do paciente. Além disso, né, é lógico que o veneno tem ações sistêmicas, né? Podem ser neurotóxicas, podem ser até mesmo em outras células que as destroem, como, por exemplo, as células musculares. O colega citou muito bem aí, lembrou, né, a questão da rabdomiólise. Né? E aí, isso aí tem que ser filtrado. Você acaba sobrecarregando o rim. Então, o aumento de idas ao banheiro, o aumento da frequência urinária aumenta. Isso é poliúria. Tá? Se ele acorda à noite para fazer o xixi, se ele acorda à noite para urinar, isso é nictúria. Né? Isso tudo vai fazendo parte de um quadro clínico, né, que pode levar o paciente para uma insuficiência renal. Então, vamos lá. O que é importante para a gente finalizar aqui? Se o paciente tem uma agressão, se ele tem ali um agente, né, que vai lesionar o rim, tá? Bom, que agente é esse? Ele é químico, físico, ele é biológico? Qualquer um desses pode danificar o rim. Tá? Agora, o que realmente leva a essas manifestações chamadas síndrome nefríticas e síndrome nefrótica? São muito mais as glomerulopatias. Agora, o paciente com intoxicação exógena, o paciente que usa um medicamento pesado, um quimioterápico, que tem uma filtração pesada pelo rim, o paciente que tem uma infecção no rim, ele pode sofrer danos em qualquer um dos 3 compartimentos, ou nos túbulos, ou nos glomérulos, ou até mesmo nos vasos. Qual é a manifestação clínica disso? Pode ser por meio de uma síndrome nefrítica e nefrótica? Claro que pode. Nós vimos que uma nefrite pode alterar o glomérulo e vice-versa. Tá? Agora, qual é a apresentação para você naquele momento? Não, ele tem hematúria, proteinúria e hipertensão. Então, estou diante de uma síndrome nefrítica. Não, ele tem edemas, ele tem redução das proteínas aqui, totais, e tem colesterol aumentado, HDL baixo, VLDL aumentado. Então, ele tem, na verdade, síndrome nefrótica. Você vai visualizar isso de que forma? Primeiro, observando sinais.
Quais são os sinais? Você não vai ver a proteinúria, você vai ver a hematúria. Mas você vai pedir para dosar as proteínas na urina. Tá? Agora, como está o seu paciente? Tem outros sinais e sintomas que são manifestações clínicas da doença renal. Uma delas é o distúrbio do eletrolítico. Tá? Ele pode ter hipercalemia, hiponatremia, que também altera toda a volemia sistêmica. Tá? Ele pode ter poliúria, ele está aumentando a frequência urinária, aumentando a frequência urinária. Ele pode acordar à noite para urinar, isso é nictúria. Tá? Ele pode ter também, por exemplo, presença de piócitos na urina, nos elementos anormais de sedimento, isso é piúria. Tá? Você pode fazer cultura disso. Tá? E tem também, no caso da insuficiência renal pós-renal, a presença de cálculos. Ele vai ter uma cólica nefrética, que é cólica renal, cólica ureteral ou cólica renal, que o pessoal chama, de um modo geral. Tá? E isso aí acontece... Professor? Pois não. Arthur, Não, pode terminar aí. A hora que você Lá- terminar, eu falo. Pode perguntar. Estou esperando. lá no caso da PG, ele apresentou foi oligúria. Ele parou de urinar Sim, porque houve um dano da glomerular. picada da cobra. Perfeitamente. Tamanha foi a presença ali, né, do produto da destruição tecidual muscular, da rabdomiólise, a sobrecarga, né, a vontade de desintoxicar o organismo com aquela toxina, que também é uma proteína, levou à destruição glomerular. Destrói o glomérulo de modo geral, tá, inflama ali, você tem uma redução da taxa de filtração glomerular. Tá? Ou o paciente começa naquela fase inicial eliminando rapidamente a proteína, que é a proteína nociva. Mas só que essa poliúria inicial está, né, causando dano no glomérulo. Ele pode passar de uma poliúria para uma oligúria. Ele vai diminuindo a sua taxa de filtração glomerular à medida que o dano glomerular vai aumentando. Então, a tendência do organismo é eliminar rapidamente essa substância. Então, ele aumenta a sua frequência urinária. Tá? Porque os estágios também de estar adrenalizado, né, de tentar eliminar aquilo o mais rápido possível. Tá? Aumentar também o fluxo de sangue, né, nos seus órgãos-alvo. Isso aumenta a taxa de filtração glomerular inicialmente. Mas olha só, isso é um custo-benefício. Ao mesmo tempo que ele está tentando eliminar essa substância tóxica, tá? Ele está lesionando o glomérulo. Chega um ponto em que lesa o glomérulo, não tem mais filtração. A taxa de filtração glomerular é praticamente zero, vai diminuindo. Ele caminha agora para o quê? Para uma insuficiência renal aguda. Tá? E você vai conseguir notar isso através do quê? Do aumento da ureia e creatinina súbito e agudo. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com esse paciente. Em qual fase da doença eu estou pegando ele. Tá? Pois não, Bianca, pode falar. Não, é a Marcela agora. Eu só queria voltar naquele assunto que a gente estava falando, que eu falei da rabdomiólise, que são dois mecanismos que estão envolvidos na insuficiência renal causada por acidente ofídico, né? Primeiro vai ser essa questão da rabdomiólise, que vai liberar a mioglobina, que ela é tóxica para o rim, mas ela sozinha eu vi que não provoca insuficiência renal aguda. Mas como o acidente ofídico ele vai causar uma desregulação na coagulação sanguínea, ele vai causar microtrombos nas arteríolas renais. E aí, igual você tinha falado lá, que como as alças são as últimas a ser irrigada, elas vão sofrer com necrose quando diminui, né, essa perfusão. E esses microtrombos que o veneno da cobra vai causar nas arteríolas renais, juntamente com a mioglobina, devido à rabdomiólise, esses dois fatores juntos é que vai provocar insuficiência renal aguda, porque vai diminuir o volume de sangue da circulação renal, vai diminuir a perfusão do rim. Perceba aí que o dano foi em dois compartimentos, pelo que você nos falou, né? O paciente tem uma sobrecarga do glomérulo, tentando filtrar essas proteínas aí da rabdomiólise, e tem um dano vascular por formação de microtrombos, né, por lesão provocada pelo veneno. Veja só, então um compartimento acaba também atrapalhando o outro. E quando os dois estão danificados, existe uma lenta e progressiva e até mesmo, né, rápida, até mesmo dependendo da intensidade, deteriorização da taxa de filtração glomerular. Você, então, posso falar que foi uma lesão pré-renal e renal? Cara, pré-renal e renal, porque a lesão tanto dos túbulos, né, tanto dos vasos e também, né, ela é no rim, né? Agora, pré-renal e renal, eu não discordo de você, não. Pré-renal porque foi uma intoxicação exógena, começou sistemicamente, não foi isso? E depois atingiu o rim, causando uma lesão própria no rim. Então, sim, é uma mistura de pré-renal com renal. Isso é só uma tentativa de classificação para chegar na causa, para chegar na etiologia. Tá bom. Tranquilo, professor. Valeu. Lucas.
Porque se você for pensar, uma arteriosclerose na artéria renal é pré-renal, mas ela vai causar depois dano no rim. Então é renal. Então ela é pré-renal e renal ao mesmo tempo. Sem nenhum problema. Tá certo, pessoas? Ei, Arthur. Oi, diga. Aí, por conta dessa isquemia, esse distúrbio do fluxo, o tratamento tem que dar... É por isso que tem que dar volume para o paciente? Sim, porque você tem que, infelizmente, sobrecarregar o rim. Ele não pode parar de filtrar. E quando você joga o volume no paciente, nesse caso, bom, depende muito da taxa de filtração glomerular dele. Esse é um grande detalhe. Você também não pode infundir o volume no paciente se ele não estiver filtrando nada. Então, tem que ter um bom senso ao lidar com esse tratamento do paciente. Infundir o volume no paciente que não está filtrando nada, você só vai aumentar a volemia e vai causar tanta hipertensão que aí começa a complicar com picos hipertensivos, aumentando o risco de AVC e de infarto. Então, é preciso ver a competência de filtração desse rim, se não é melhor talvez colocar alguma diálise, tá? Para depois, né, limpar esse sangue dele primeiro, fazer o papel do rim fora primeiro, de tirar essas toxinas, tirar essa mioglobina, depois você deixa o rim dele filtrar quando tiver uma menor toxicidade desse sangue. Se o paciente já está com oligúria, né, caminhando para anúria, e você sabe que ele tem ureia e creatinina alta, ele está com insuficiência renal aguda, o rim todo lá, cheio de complicação, não consegue filtrar nada, e você infunde volume, aquilo vai filtrar por onde? O paciente agora evolui com hipervolemia e hipertensão. Tomar muito cuidado. Não é saindo infundindo o volume para diluir o veneno, não. Tá? Cuidado mesmo. A gente tem que ter critérios para fazer esses tratamentos. O que eu sei, o fídico, é melhor fazer o antiveneno o mais rápido possível. Diga, Luciano. Então, mas aí para fazer, faz diluído no soro, né? Então sobrecarrega volume, né? Faz no soro glicosado, inclusive, né? Mas faz o Fenergan, faz dexafenergan e faz o glicosado correndo o antiofídico, não é isso? Então não dá uma sobrecarga? É aquela história, né? Qual a intensidade desse volume? E inclusive é muito volume, né? Não é só uma ampola de antiofídico, correm várias, 6, 7, 8, né? Você não concorda comigo? Mas o antiofídico é o mesmo cristalóide? Oi? O antiofídico vai junto com o soro, com o cristalóide? Cristalóide seria um cristalóide lactato, é pelo choque, né? Cristalóide seria o rim lactato, né? Manda no glicosado. É por causa do choque, né, que vai causar. Quando eu pratiquei isso aí antigamente, eu fazia no fisiológico mesmo. Não é soro glicosado, não. Às vezes o paciente é diabético, a gente não sabe, né? Mas muito cuidado com isso aí também, ó, gente. Cuidado, galera. Doenças não tem que tomar cuidado com essas situações que vocês vão enfrentar lá. Você vai infundir, por exemplo, um soro num paciente, tem que saber se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, como é que está a taxa de filtração glomerular dele, como é que está a ureia, como é que tem a creatinina, tá? Você mantém a veia dele, espera os exames chegar, né? Aí não, chegou, tá beleza, tá, pode fazer, aí igual o Luciano falou, você faz então o antihistamínico, você faz o corticoide, você coloca o antiveneno lá e vai observando. Mas o cara começa a tomar o veneno, caiu 2, 3 gotas lá do antiveneno e tem um choque anafilático na sua frente. Sabe? Você vai infundindo o volume, o cara às vezes está com ureia e creatinina nas alturas, está com azotemia renal nas alturas, filtrando nada, oligúrico completo. Você está aumentando a pressão arterial dele, tem que monitorar a pressão arterial do paciente, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com essas... você lê no que... Tem que fazer aquilo, é o protocolo. Gente, doença não dê livro, o paciente responde diferente no tratamento do outro, tá? Vamos devagar com os andores ali, né? Talvez no protocolo está lá, soro glicosado para colocar realmente o soro antiofídico, mas se o paciente é diabético, tá? Não, eu vou fazer agora um ringer. Cuidado com o ringer. Às vezes o paciente, né, tem alterações da pressão arterial. É um paciente hipertenso que acabou de tomar um medicamento, causa hipotensão no paciente, né? Então, cuidado com essas situações, tá bom? O mais importante é manter o monitoramento constante do paciente. Quando se fala de rim, os principais marcadores são a ureia e creatinina e a taxa de filtração glomerular, tá? Você vai pedir um EAS para ele também, ver como é que estão os alimentos anormais dos sedimentos, né, da urina, mas mesmo assim ele pode ter uma hematúria que é microscópica, você não vai ver. Então tem que pedir o EAS, às vezes aparece lá um hemácio ou outro, você sabe que está perdendo hemácia, tem lesão glomerular importante. Não, tem muita proteína, proteinúria, né, você está sabendo. Não, tem cilindros, né, cilindros misturados com gordura, ele já tem hipidúria, isso aí já é síndrome nefrótica. Cuidado com esse paciente. Vamos fazer aqui, então, né, a dosagem da urina dele. Vamos marcar quanto é que ele está urinando aqui, fazer a diurese dele, para saber o quê? Se ele está oligúrico, se ele está não oligúrico. Não, está diurese. Oi. A bula do antiofídico fala para correr diluir em fisiológico
E correr em 60 minutos. Pois é. Aí tem que tomar cuidado com esses 60 minutos, tá? Porque, né, depende muito da taxa de filtração do paciente, né, cara? Né? A gente tem que ficar sempre... Eu vou te contar isso. Para correr em 60 minutos, tem que ser macro gotas, tem que ser o quê? Umas 60 gotas por minuto? Não, é mais ou menos isso. Né? Mas eu sempre aquela história, tá ali do meu lado, eu estou atendendo esse assistente ofídico, eu não saio de perto do paciente, não, é monitorando ele 24 horas. Né? Sem saber a pressão arterial dele, como é que está a diurese dele, como é que ele está evoluindo clinicamente. Né? Esses assistentes ofídicos, eles caminham meio tortuosos. Né? Depende Aí muito... tem a questão do tempo envolvido também, né? Por exemplo, o cara está lá no meio da Ilha do Bananal, até ele chegar no socorro, passou 4, 5 horas, então já tem dano renal, já não vai ter uma taxa de filtração efetiva. Exatamente. Vai, né? Exatamente. Você tem 2 horas depois do acidente, o cara está já com filtração ruim, o rim todo danificado já pelo veneno. Você vai agora infundir 3 litros de soro nele? É doido. Né? Vamos devagar, né, com andor, analisando o paciente quando ele chegar. Porque já aconteceu comigo o seguinte, o paciente estava lá na Ilha do Bananal, como você falou. Imagina isso, Luciano. Chegou... Não, já aconteceu, não comigo, mas com um colega meu, né? Eu que socorri ele, né? Pois é, não, é o detalhe, já aconteceu comigo. Eu era um médico do hospital lá, do Pequeno Porte. Chegou, né, a enfermeira já prepara, não, é acidente de cobra, o povo já trouxe a cobra, não sei o que e tal. E eu falei que o cara tá bem, sabe? Eu falei, tá aí, mas quanto tempo foi esse acidente? Não, foi 2 horas, doutor, mas né, me pegou aqui na perna e tal. Eu olhei, gente, cadê a medida dessa cobra? Não, era um cascavel gigante e tal. Cadê a cobra? Não trouxeram a cobra. Não. Aí, deita aqui. Calmei o paciente e tal, vamos ver. Bem, de trouxeram, cara, era uma jiboia pequena, nem era um acidente, entendeu, ofídico. Se você vai e faz um antiveneno no paciente desse, entendeu? Mas tem que tomar cuidado. Estou dizendo uma história, né, até grosseira, mas só para exemplificar. A gente tem que ter calma com relação a isso. Tá? Você tem que primeiro monitorar o seu paciente, fazer o seu diagnóstico, fazer o estadiamento daquela situação para depois você instituir um tratamento. Tá? Não vai nessa assim que não, já é e vamos tratar, é assim que está no protocolo, que é fria. Tá legal? Principalmente com relação às questões do coração, questões do rim. Tem as questões relacionadas ao paciente também, né? Jovem, idoso, apresenta já lesão prévia, não apresenta, era hipertensão, não era, tá? Tem. Cara, você corre um soro fisiológico rápido no paciente que é cardiopata, ele tem um troço na sua frente, entendeu? Não pode. Ele tem um pico hipertensivo, ele tem um choque, ele tem uma arritmia na sua frente. Entendeu? Não pode, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Foi rica a discussão de hoje, hein? Bacana demais. Professor, essas coisas no posto de saúde lá do Lagoa do Confusão não acontece, não. Isso aí pode correr. Eu trabalhei no posto de São Valério. Todo mundo é imune lá, todo mundo é imune. Imagina. Eu trabalhei no posto de São Valério muitos anos, 2 anos lá como médico de saúde da família, o único médico da cidade. Ali foi muita coisa. Credo! Deus do céu. Muito bem. Eu vou